Opa, hoje é quarta-feira, dia 11 de abril de 2018 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, óbvio, tem que falar Facebook, Hulufy, Uber Minority Report e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Tô aqui na correria tradicional quando iniciam esses treinamentos. Agora, a vez do Hackeando Podcast para conhecer o projeto coca.tech/pod. Se você quer tirar o seu podcast do papel, se você já é podcaster, mas quer dar um boom no seu podcast, a hora é agora, coca.tech/pod. E o Coca João Faria falou: Coca, tem sim monitoramento contínuo da frequência cardíaca com a Mi Band 2. Não tem com o aplicativo nativo, mas se você usar esse aplicativo aqui, que eu vou deixar nas notas desse episódio, você consegue. Notícias. Cocatec. O grande destaque do dia fica por conta do depoimento, na entrevista, o papo que teve o Zuck no Congresso americano, que não é uma CPI nem nada disso. O Zuck não é alvo de nada nesse momento. É como se fosse aqui no Brasil uma comissão de tecnologia ou qualquer coisa do tipo, entrevistando o Zuck, ele esclarecendo alguns pontos. E aí a coisa começa a ficar extremamente complicada porque você tem política envolvida. Qualquer coisa que você fale tem um esquema político. Para começar a equação, e esse é um dos motivos que eu digo que essa história do Facebook não vai dar em nada, porque, como sociedade, a gente precisa de um Facebook, ponto. Se vai ser o Facebook o elegido, aí é uma outra história, mas a gente precisa de algo semelhante. Pega o caso da Apple. Qual é a maior reclamação que a gente tem da Apple? A Apple coleta trocentos dados e não faz uma Siri bacana, que o Google faz isso bem melhor. Então, olha que estranho isso. A gente aceita que coletem os nossos dados, só que a gente quer ter um retorno desses dados. Então, a questão do Facebook não é a coleta de dados, é o retorno o que ele tá fazendo com os nossos dados. É interessante atentar nesse ponto, porque eu vejo uma galera crucificando o Facebook e ele sim garoteou, mas talvez ele seja só um símbolo do que tá acontecendo. Você leva o seu computador, né? Tá com problema aqui meu computador, você leva pro reparo. Primeira coisa que o técnico faz é dar uma espiada nas suas fotos. É errado? É, mas é o que acontece. Até pelo espírito de curiosidade humana. Você acha uma carteira na rua, você vai abrir a carteira. E tem que abrir mesmo. Peraí, quem é o dono dessa carteira? Você vai olhar os documentos. Mas ali, né, você já tá vendo os documentos. Peraí, deixa eu ver aqui. O que mais tem nessa carteira? Até será que eu vou encontrar um número de telefone aqui dentro, alguma coisa? De repente, se encontra dinheiro, né, e aí... Enfim, é uma misturada de coisas complicadas. Numa empresa que tenha dados, qualquer um da empresa consegue acesso aos seus dados. Existe sigilo bancário aqui no Brasil, mas qualquer funcionário de banco tem acesso àquilo que você faz na sua conta. Certo ou errado, a gente não pode ter essa discussão, mas hoje é assim que funciona. E qualquer, entre aspas, funcionário dentro do Facebook consegue acesso aos seus dados como em qualquer outra empresa. Vou falar disso já. Foi uma das declarações do Zuck. Segundo ponto, Estados Unidos você tem aquela direita e esquerda, para colocar em termos brasileiros, embora completamente diferente. Você tem os republicanos e os democratas, essencialmente, vamos resumir nesse contexto. E o Facebook, como toda a Califórnia, segue uma linha mais, digamos, esquerda americana, que é oposição hoje à direita americana, que seria o lado do Trump. Bem resumida e errônea, obviamente, mas para você entender. Então, o Facebook, ele dá grana pra esquerda, lobby, aquela coisa toda. Então, essa galera vai aliviar com o Zuck, ponto. Por outro lado, você tem a galera do Trump, que só tá lá por causa do Facebook, pelo menos isso é o que se diz. A gente pode, no futuro, até descobrir, de repente o Facebook faz um estudo, vamos medir realmente qual foi o impacto que teve nas eleições americanas. E o Facebook pode dizer, olha, realmente houve essa propaganda e não teve efeito. Ele não vai fazer esse estudo, porque se fizer, ele tá comprovando que a propaganda dele não serve de nada. Então, mesmo que isso seja, ele chegue nessa conclusão, ele vai dar uma miguelada. Olha como é que é a coisa complicada. Então, portanto, ele dá grana pra esquerda, que não vai pegar pesado, a direita também não vai pegar pesado, porque pode sujar pro lado deles, vai que causa o impeachment do Trump. Teve manipulação na eleição americana, vamos invalidar
mas sei lá o que pode acontecer. Então, com esse olhar, aquela galera que diz, pô, mas os senadores falaram, não sabem usar o Facebook, é um bando de velhinho que não entende nada de tecnologia. Talvez seja sim um bando de velhinho que não entenda nada de tecnologia, ou talvez sejam umas raposas velhas que entendam muito sobre política e resolveram não mexer nesse vespeiro. Resolveram fazer um teatro, uma cortina de fumaça, para que tudo continue da mesma coisa. O Facebook sabe que isso é um vespeiro, tanto é que ele tá a favor da regulamentação. Não, vamos fazer uma regulamentação. O que vocês querem que a gente faça? Para ele, né, ficar limpo nessa história e poder dizer, olha, a gente tá fazendo aquilo que vocês falaram que a gente pode fazer. Porque o Facebook, ele fica num limbo, não se engane. O problema da Cambridge Analytica, qual foi? Nem foi a Cambridge Analytica em si, foi que um carinha, um professor de Cambridge, fez um estudo, leia-se, um aplicativo de psicologia, um testezinho, conseguiu acesso a um catatal de gente e repassou esses dados para Cambridge Analytica. Falou, Cambridge, olha, eu tenho esses dados aqui, eu descobri isso aqui, você não quer explorar isso aqui? Vamos fazer um bem bolado aqui, a gente. E esse aplicativo foi em 2014. 2012, era a campanha do seu Obama, e o seu Obama fez a mesma coisa com coleta de dados. Tinha aplicativozinho que você usava e o aplicativozinho pegava os seus likes, os likes dos amigos, mesma coisa que Cambridge Analytica. O grande problema hoje é que talvez o Trump ele não tenha um apoio da galera de tecnologia, talvez você tenha uma manipulação externa das eleições americanas, e o americano, como líder alfa do processo, não aceita que mexa no quintal dele. Aí é que a coisa tá pegando. Então, esquece a história de dados, não é essa a questão. Então, na prática, esse depoimento foi uma perda de tempo, foram 5 horas. Zucker respondeu 40 e tantas perguntas, tem coisas interessantes. Pô, qual que teve aquele Ted Cruz? Ted Cruz falou que o Facebook é de esquerda porque ele bloqueia páginas de direita e não faz as mesmas coisas com a página de esquerda. Tirando o viés político, que isso não interessa aqui, se o Facebook faz de fato isso ou não, esse carinha, o Ted Cruz, ele usava dados de quem? Ele foi cliente de quem? Sim, ele foi cliente da Cambridge Analytica. Questionaram ele até já falou, não, eu não sabia de onde estava vindo os dados. E talvez até, de fato, não soubesse do vespeiro que ele estava se metendo. A gente vai comprar um produto ali no mercado e a gente tá numa vibe aí vegana, uma vibe legal, bacanuda, de produtos orgânicos, aí tem um selinho orgânico e talvez a coisa não seja orgânica. A gente não vai muito a fundo nas coisas, a gente acredita no que falam pra gente. Então talvez o seu Ted Cruz de fato não soubesse a origem dos dados. Então mesmo o cara que de repente foi um pouquinho mais agressivo, ele não vai entrar muito nesse vespeiro porque, né, ele também tá enrolado com a Cambridge Analytica. É só esse o cenário onde o Facebook se meteu. E ele tá numa política. Vou lavar minhas mãos. Olha aí, o que vocês querem que a gente faça? Vamos regulamentar. O Google mandou um e-mail pra galera lá do AdSense dizendo que vai seguir a GDPR, que vai seguir a regulamentação que os governos estão propondo. Não, você vai poder apagar dados específicos de um usuário. Tá seguindo a mesma linha porque sabe que não, você vai abusando até aonde dá. Quando, né, a galera começa a cutucar, você para e aceita tudo que te dizem. Instagram, estavam reclamando, eu não consigo baixar meus dados. Facebook rapidinho falou, não consegue. Como assim? Não, peraí, vamos fazer um esqueminha pra você baixar os seus dados no Instagram. Aliás, no Instagram soltou uma atualização e tem o efeito retrato de borrar o fundo nos stories. Só atualizar o aplicativo, você seleciona aquela parte de baixo, né, scrollando lateralmente, é só você selecionar o foco. Dito isso, né, sobre o Facebook, quais foram coisas interessantes que o Facebook falou? Outra coisa curiosa também, todo mundo falando que o Zuck é um robô, que não tem emoções humanas. Ou sim, o Zuck é diferentão, como a maioria das pessoas envolvidas em tecnologia e esse tipo de comportamento, que é um autismo, né? Resumidamente, autismo, que é um espectro. Todo mundo tem assim como todo mundo tem um tantinho de psicopatia, pelo menos, né? Alguns tem mais, todo mundo também tem um tantinho de autismo, é um espectro. Hoje é visto mais como um comportamento do que propriamente uma doença. Então é complicado falar isso. Segunda coisa, hoje todo mundo usa o Tinder e todo mundo avalia as pessoas, né, como se fosse comida num cardápio. E no início, o Facebook era isso, mostra muito da mentalidade do Zuck, sem a coisa do politicamente correto, não é isso. Acho legal tirar um sarro, até porque o cara tá lá no topo, tá lá em cima, tá mega enrolado. O que nos resta é tirar esse sarro, mas ele é muito mais parecido com a gente, galera de tecnologia, do que a gente imagina ou gostaria. A gente é muito esquisitão, igualzinho o seu Zuck, fazer esse registro. Agora, ele disse o seguinte, perguntaram pra ele, vem cá, vocês escutam ou não escutam o microfone? E ele foi
taxativo. Não, isso é uma teoria da conspiração, a gente não faz isso. O que acontece é na hora de um vídeo, a gente sim abre o microfone, né, analisa ali, vê o que tá acontecendo, até para ter uma qualidade no vídeo, mas é só no momento do vídeo. E aí atenção, né, diz que é para melhorar o serviço, mas que análise que o Facebook faz? Isso ele não falou. Outra coisa interessante sobre o funcionamento do Facebook. O Facebook ele não vende dados. O Zuck foi bem claro nisso. Olha, a gente não vende dados, o que a gente faz é entregar mensagens. Isso é interessante também, porque passa uma ideia de que o Facebook vendeu os dados para Cambridge Analytica. Não foi o fato. Quando você tem um aplicativo conectado no Facebook, você não paga nada pro Facebook e você consegue minerar os dados e até salvar, que foi a treta da Cambridge Analytica. Mas a Cambridge, o pesquisador, não pagou nada pro Facebook. Isso foi de boas. Talvez até por isso que o Zuck ficou chateado com o processo e resolveu fechar as portas. O Facebook ganha dinheiro entregando mensagens. Você diz, eu quero entregar uma mensagem, tem aqui uma propaganda, eu quero que essa mensagem chegue no carinha que mora no interior de não sei aonde, gosta disso e daquilo outro. Isso porque eu tô nessa localidade e acredito que esse aqui é o meu público-alvo. Então ele vende dados, mas não vende dados. Sobre a questão de ter um Facebook pago ou não, ele falou, olha, sempre vai ter uma versão gratuita do Facebook, sugerindo que talvez no futuro possa vir a ter uma versão paga, mas né, não entrou em detalhes. Ele também foi questionado sobre monopólio. Vem cá, me diz aí, se eu não quiser usar o Facebook, quiser usar alternativas ao Facebook, o que eu tenho, né? Isso é um monopólio. E aí o Zuck falou, hoje existem 8 aplicativos que o americano usa para se comunicar. Ele deu aquela miguelada, né? O Facebook, na verdade, você não consegue concorrer com o Facebook. Se você fizer uma coisa legal, o Facebook vai tentar te comprar. E aí é melhor você vender ou então você vai... Haja visto o que tá acontecendo com o Snapchat. Se o Facebook decide que quer te comprar, é porque você tá fazendo algo legal. Ou pelo menos tem acesso a zilhares de dados. E se você não se vender, ele vai copiar aquela funcionalidade. Você vai ganhar um concorrente e não vai ganhar nada financeiramente, né? Nessa o Facebook deu aquela miguelada, não tem 8 aplicativos, não tem monopólio. O que a galera confunde é que o serviço prestado pelo Facebook é um conjunto de serviços, então você não pode olhar pro Facebook como um todo, você tem que quebrar o Facebook. Então tem uma galera que fornece anúncio, né? Falando do Google especificamente, tem a parte de comunicação, aí falando do Messenger, deu aquela miguelada. Sobre inteligência artificial, o Facebook falou, a solução tá a inteligência artificial em fazer essa análise, uma maneira dele fugir do... A gente tá analisando o que tá acontecendo na rede, a gente tá vendo suas mensagens, tá vendo seus vídeos, sabe tudo o que tá acontecendo, mas não é humano, é robô. Similar ao que faz o Gmail. O Gmail, ele lê todos os seus e-mails, mas ele não lê todos os seus e-mails humanamente. É máquina que faz isso, a gente aceita de boa. Na verdade, ele, eu quero anunciar para quem fala sobre Facebook. Ele consegue identificar quando tem assunto Facebook naquele e-mail, mais ou menos assim. Então o Zuck falou, a resposta é inteligência artificial, que o Facebook consegue travar 99% da propaganda do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, mas essa inteligência ainda precisa ser aprimorada, ainda tem mais 5, 10 anos de trabalho para que o sistema esteja ok. Tiveram coisas engraçadas, né? O senador perguntando, você gostaria que todo mundo soubesse qual foi o hotel que você ficou ontem? Você se sentiria confortável de dizer qual o hotel que você passou à noite? Você ficaria confortável dizendo com que pessoas você trocou mensagens essa semana? E obviamente o Zuck falou, não fico desconfortável. Ficou sem jeito, obviamente. E o Zuck concordou que os usuários precisam ter controle sobre os seus dados. São os usuários que decidem o que vai ser feito com seus dados. Enfim, mais ou menos esse o cenário. Tudo isso vai rolar para uma regulação. A questão é, esses caras, né, que fizeram a entrevista com o Zuck, eles têm condições de fazer essa regulação? Quais são as ideias do Facebook em relação à regulação? Como que ele acha que isso pode ser feito? Não pode rolar uma autorregulação porque, né, o Facebook é um monopólio. Hoje, quarta-feira, vai ter outra rodada de perguntas. Deveria ter mais perguntas. Geralmente é um round duplo. E estão fazendo só uma rodada com o Zuck. Estão pegando leve. Até a galera que acompanha essas comissões está dizendo, não tá pegando leve. A galera é mais incisiva, mas com o Zuck estão pegando leve. Quando o Zuck não sabe responder, eles, eu não sei essa resposta não, mas eu vou dar um jeito aqui, vou perguntar para minha equipe. Em 2 semanas eu entrego a resposta. Enfim, amanhã atualizo com os desdobramentos. Eu vou colocar um link aqui nas notas desse episódio para você saber se você foi abalroado ou não com a questão da Cambridge Analytica. Se você usou o aplicativo This Is Your Digital Life, aí você pode verificar se as suas informações estão na boca do mundo ou não. Outras coisas que eu preciso comentar, o Spotify tá fazendo uma parceria com o Hulu e é um ganha-ganha tanto pro Hulu quanto pro Spotify. O Hulu ganha valor frente à Netflix, o Spotify, por sua vez, ganha valor frente ao Apple Music, frente ao Google Music, porque esses também fornecem serviço de vídeos e se diferencia do Deezer. Mas algumas considerações.
opções. Hulu, você tem exibir alguns comerciais ou nenhum comercial. Você tem 2 planos de Hulu. A parceria que está sendo feita é quase com desconto. Vou te dar aqui o plano inicial do Hulu, onde você vai ter uns anunciozinhos, mas vai pagar um pouquinho mais barato. O entendimento hoje do mercado é que você troca... Quando você para de assinar uma TV a cabo, você assina múltiplos serviços de streaming. Você não cancela sua TV a cabo e assina Netflix. Você cancela sua TV a cabo e assina Netflix, assina HBO. Você redistribui a sua assinatura de TV a cabo. Diferente do streaming de áudio, onde você assina um único serviço. Não, vou ficar aqui com Apple Music ou Spotify, enfim. Você fica com um único porque todos são mais ou menos iguais. No streaming de vídeo, isso não acontece. Isso significa que, na prática, não vai afetar a Netflix, não vai afetar a Prime Video, não vai afetar a concorrência, porque já é natural assinar múltiplos serviços. Com o surgimento do Prime Video, você não teve uma queda nos assinantes da Netflix. Streaming é um mercado que a gente ainda está entendendo. Falando de séries, a Apple vai produzir uma série do Asimov, baseado em Foundation, com a galera que produziu Altered Carbon. Uber, que agora lá nos Estados Unidos está oferecendo aluguel de carros dentro do aplicativo. Na verdade, um teste em São Francisco, meio que concorrendo com o Zipcar. Eles também estão usando Machine Learning. Olha, essa corrida aí parece que é meio, suspeita. Tô desconfiado aí. Isso é um risco para a segurança do motorista. É assim que começa o Minority Report. Pô, Coca, você é contra? Não sou contra não. Tem que fazer. Mas é assim, né? Não é um risco. Então por que eu já não aviso a polícia? Esse cara aí vai cometer um crime. Então prende ele logo de uma vez. Embora o que eu acredito que vai acontecer é que a própria galera, sabendo que é, entre aspas, impossível cometer crimes, ela vai parar de cometer crimes. Quem estuda segurança sabe que boa parte dos crimes são golpes de oportunidade, não são kamikazes. Estão precisando de grana e vê a oportunidade ali pintando. Às vezes até a coisa vai escalando. Até uma das maneiras de prevenção é evitar essa escalada. Mas uma vez que a gente tem uma inteligência para travar esses golpes de oportunidade, digamos, a tendência seria uma redução da criminalidade. Obviamente que a criminalidade vai dar um jeito, vai burlar o sistema, porque é assim que funciona, mas isso aí é uma outra história. Acharam um malware, você tá navegando pelo site, e aí o site tem um malware e diz, você precisa atualizar o seu Firefox, atualizar o seu navegador, aí você vai atualizar, só que não é exatamente um navegador que está sendo atualizado. Fica esperto aí nessas atualizações fake. Uma boa ideia para você, se é Windows não tem jeito, você tem que ter aí um antivírus, mas começa a considerar a possibilidade de não ter um antivírus ativo no Mac, acho que ainda não é para isso, mas considera ali, tá achando o sistema meio estranho de passar o antivírus, não como uma profilaxia, não como uma medida preventiva, uma medida posterior mesmo, só para garantir que tá tudo ok. Também deram uma bagunçada no YouTube, na verdade em alguns canais do Vivo, aquela rede, digamos, musical que tá no YouTube, pegaram também o Despacito, o YouTube ainda não se pronunciou. A Vivo disse que sim, tinha uma brecha de segurança, parece que o sistema não era propriamente no YouTube, acharam alguma coisa ali para dar uma bagunçada, mas ainda não sei muita coisa. O Vimeo tá lançando uma atualização para macOS, Vimeo com macOS. Eu uso o vídeo para postar os vídeos dos treinamentos, já aqui no podcast, enfim, vou dar uma testada nesse aplicativo. Ele tem extensão pro Final Cut Pro, embora você já tenha maneiras de exportar do Final Cut para dentro do Vimeo, mas agora você tem uma granularidade maior, melhores formatos, vai vir extensão pro Premiere. Eu vou dar uma testada, eu tenho um problema com upload de coisas grandes pelo browser, que às vezes você fecha a janela, né, dá umas zicas, falha. Eu acabo fazendo o upload pro Vimeo através do Dropbox. Coloco ali na pastinha do Dropbox, sei que o Dropbox vai fazer o upload direitinho, posso fechar a tampa do MacBook, quando eu abrir de novo ele continua o upload, então consigo fazer a coisa por partes, e configurei o meu Vimeo, tem essa opção no próprio Vimeo, para ele ficar monitorando. Acho que tem essa opção, não sei se eu fiz pelo Ift ou alguma outra coisa, acho que é pelo Vimeo mesmo. Tem uma opção que ele fica monitorando a pasta do Dropbox, e aí ele já importa o vídeo para você. Automação sempre uma mão na roda. E por último, registrar que tá vindo aí uma atualização do Gmail, que vai ser uma espécie de Gmail com inbox. Você vai ter acesso ao calendário, vai ficar com um look Outlook. E assim, sem dar pescotapa em ninguém, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.